aqui com mais um episódio do nosso canal Hóspedes do Tempo. E eu vou fazer aqueles lembretes aí. Começa aí, senta o dedo no like antes de qualquer coisa, tá? Compartilhe esse episódio e eu vou fazer uma sugestão para vocês também. Faça um comentário fixado, porque o comentário fixado ajuda então o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e começa a impulsionar para outras pessoas e outros canais e outros mundos. Estamos aqui hoje num episódio muito especial. Aliás, todos os episódios são especiais, mas hoje meu coração está batendo um pouco mais forte, porque nós vamos entrevistar a mestra, a minha professora de formação da UERJ, Cássia Frade, e ela mesmo vai se apresentar. Eu faço questão que você fale como você gosta de se apresentar e vamos falar para o mundo, do YouTube para o mundo. Bom, antes de me apresentar, gostaria de dizer da alegria de reencontrar uma ex-aluna muito querida, de ótimas lembranças, dos bons tempos de UERJ. Eu sou professora, né, da área de ciências sociais. Minha formação inicial foi música, mas a música me encaminhou para questões que hoje se relacionam mais às ciências sociais. Os cânticos de rua, as músicas tradicionais, coisas que eu via na minha cidadezinha do interior mineiro. Aí viemos para o Rio de Janeiro e eu fui ser professora de música, mas com esse viés do popular, das tradições, das canções que não estão nos álbuns editados das canções tradicionais, das músicas de orquestra. E aí descobri que eu deveria estudar antropologia. Aí fiz antropologia, meu mestrado, no Museu Nacional. E minha tese, tão claro que foi, sobre questões populares. Depois eu quis continuar meus estudos, até por razão de estar na UERJ. Na época, o nosso setor de educação, de cultura, ficava instalado, alocado na Faculdade de Educação. Não existia ainda uma unidade, hoje tem o Instituto de Artes da UERJ, mas na época não existia. Era uma divisão, um setor na Faculdade de Educação. Então, eu decidi fazer uma costurada de tudo que eu vinha construindo ao longo da minha trajetória, né? E fui fazer educação, fiz na PUC. Meu doutorado foi ali. E aí... lá, né, essa defesa. Ah, pois é. Então, fiz na UERJ, na PUC, o meu doutorado também, claro, trabalhando cultura popular. Minha preocupação na época era o saber do viver, o que se transmite, aprendido na maior escola que existe nesse mundo, que é a vida, né? O dia a dia, o cotidiano, está aí participando das coisas. E então, embrenhei por esse caminho aí, fui diretora de um setor de cultura popular no Departamento de Cultura do Estado, o que me levou também a revirar o Estado do Rio, praticamente, né, de cabeça para baixo, procurando as coisas nos 93 municípios. Até então eu sabia um pouco de Rio de Janeiro, de Baixada Fluminense, mas depois a gente trabalhou aí pelo interior todo, né? E aí, uma coisa que a gente fez que me mobiliza muito quando eu falo isso, foi inclusive editado, eu estou com uma publicação aqui, que como trabalhar com um setor que estava começando, foi na época da fusão do Rio de Janeiro com o Estado Fluminense, né? A Guanabara do Estado Fluminense. Nessa fusão, então, a gente tinha um estado inteiro para investigar. E não tínhamos tantos recursos, eu tinha uma equipe com 3 pessoas comigo. Então, eu tive a ideia de trabalhar com as escolas do Estado. Fizemos um contato na Secretaria de Educação, gostaram da ideia, a gente preparou um roteiro, conversamos com professores de vários municípios. E, na verdade, os pesquisadores iniciais foram os próprios alunos, né? Fizemos um questionário para ele responder: você conhece alguém que sabe fazer, que faz festa? Qual é a festa? Sabe o nome dele? O nome da festa? Quando a festa? Enfim, e as suas brincadeiras de jogo, etc. Então, eu sei que a gente teve um retorno de uma pilha de material, né? Aí trabalhamos esse material, fizemos uma seleção
e publicamos. Isso aqui é um resumo dessa primeira pesquisa que a gente fez no estado do Rio de Janeiro, evidentemente envolvendo a UERJ, né, na organização. Então aqui tem as informações que as crianças deram, e interessante que tudo que os meninos disseram, todas as informações eram verídicas, porque depois eu consegui formar uma equipe e a gente então foi a campo. Sim. A partir das informações que esses moleques passaram para a gente. Estava tudo certinho. E aí a gente então organizou um acervo bastante significativo lá. E aí fizemos também um outro, que esse aqui ganhou um prêmio, inclusive na Argentina. Olha que lindo, olha que lindo. É um palhaço de folha. Isso aqui a gente, é como se fosse um dicionário, que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era de literatura, absolutamente exigente. Não, cara, você não pode chamar de dicionário, não. Dicionário tem um outro aporte, vamos botar um guia do folclore e tal. Mas ele funciona como um dicionário, né? Ele tem os verbetes e a explicação de cada um, deu certo. Aí a gente coisa dessa aí, né? A gente concorreu lá na Argentina e ganhou um prêmio. Olha aqui, gente. Então, olha, guia do folclore fluminense. Coisa linda. E também resolvemos, voltando à minha formação musical, pegar um viés das músicas, das canções e das danças. Lá veio esse também aqui, todo o estado do Rio de Janeiro. Cantos do folclore fluminense. E aí, né, a gente foi realizando as coisas. Uma pessoa conhecida estava trabalhando em São José dos Campos, na Fundação lá, e falou que essa tem uma manifestação lá em São José dos Campos que é muito interessante, e você podia ir lá estudar. O que é? É uma devoção à Santa Perna. Perna. A perna. Aí eu fiquei bem curiosa, porque no meu mestrado, a minha tese, minha dissertação de mestrado foi sobre uma devoção que estava, agora não está mais, no São João Batista, que era Odetinha. Santos que o povo canonizava. Né? Então agora tinha uma perna canonizada. Né? Então eu fui. Mas era esquecer um voto? Então, tem aqui na perna a história toda da perna. Olha a história da. Olha, com a Santa capela, faz milagre, a devoção à Santa Perna. Olha aqui, gente. com capela e tudo. Com tudo. Tem uma história muito interessante, parecida com a história de Aparecida, Nossa Senhora, uma perna encontrada no rio, no afluente do rio Paraíba. Então em Madeira. Passa por São José Madeira. Ele então recolheu essa perna. A mulher dele tinha um problema na perna, coincidentemente, quando a perna chegou em casa, ela ficou curada. Isso propagou e aí isso provocou uma romaria à casa dele. Então ele resolveu construir uma capela e tinha romarias nessa capela. Aí a pessoa ia cuidar de Elisabela, tudo em relação à perna. Olha que coisa maravilhosa, gente, olha aqui. É maravilhoso mesmo, né? É fascinante. Bom, e tem outras publicações aqui. Eu fiz aqui já na UERJ, né, com uma equipe, porque eu fui, depois que eu aposentei na UERJ, me chamaram de volta. E eu fui trabalhar no departamento cultural. Dirigir o setor de exposições, de seminários, etc., lá no cultural. Né? E aí a gente fez não só exposições, mas eventos articulados com os temas das exposições. Né? Seminários sobre São Jorge, seminário sobre as emoções, seminários sobre o artesanato popular, artesanato sobre instrumentos musicais artesanais. Aí geraram essas publicações aqui, né? Colocando a Semana da Cultura Popular, enfim, tem várias coisas aqui, né? Sobre a religiosidade, essa foi a exposição de São Jorge. Olha São Jorge aqui, gente. Né? Olha que legal, olha que legal. A outra discutindo a questão da ética, porque a UERJ, o viés da UERJ era muita arte contemporânea, né? Isso. Eu fazia uma contramão naquela história. Fazia contramão, é verdade. Mas nunca desisti, né? Então, a gente fez um seminário lá discutindo essa questão da ética, do popular, do contemporâneo, etc. Enfim, essas publicações todas lá pela universidade. E a editora Global interessou em fazer, ela tinha, agora não tem mais, nem existe mais a Global, acho que ela acabou.
ela tinha uma série sobre o que é a música popular, o que é a música, a cultura de massa, o que é isso aqui. E aí, sobre folclore brasileiro, eu fiz um que você tem ele aí. E uma pessoa estava dirigindo o Instituto Nacional de Folclore, do antigo MEC, era do MEC, agora do Departamento Cultural, do Ministério da Cultura. Né? Então eu fiz sobre o folclore brasileiro em geral, também aqui, no caso, o Rio de Janeiro. Enfim, eu estou nessa luta lá desde que o tempo gente, né? Fala pra gente, você falou que você fez uma palestra. Agora em fevereiro, em Sergipe. E aí, como é que foi? Qual o tema? O tema era cultura popular na contemporaneidade. Porque fica uma ideia de que cultura popular é uma coisa do passado, é uma coisa que já não tem mais sentido, né? As conquistas das tecnologias, essa coisa da virtualidade, como é que fica essa coisa do povão que vem uma cultura absolutamente oral, né? Aprende fazendo, aprende ouvindo. A oralidade. Né? A oralidade. Então o tema, estudando a mesa que eu participei, e fui fazer uma palestra lá sobre isso, né? Então eu estava comprovando as pessoas que a cultura popular, ela tem um vínculo com o passado. Ela tem uma tradição ligada a uma história de milênios atrás. Mas ela não é refém dessa tradição. Ela se ajusta, ela se adapta, ela se insere na contemporaneidade. Com reinterpretações, né? Com reinterpretações, com ajuste. Então eu dei exemplo, por exemplo, instrumentos musicais desses conjuntos todos tradicionais, você não acha mais instrumento artesanal. A rabeca feita à mão, o violino feito à mão, o pandeiro feito, não, tudo industrializado e cumpre a mesma função, não prejudica de maneira nenhuma o ritual. O material de adereço das roupas, das coisas na cabeça, etc., todo material industrializado, você não acha quase nada artesanal. Né? Então, outra coisa que eu acho que eu tenho observado é a questão do celular, a importância que o celular ganhou, sobretudo no caso que estou falando agora do Rio de Janeiro, das Folias de Reis. Eles comunicam quando é que vai ter o evento, comunicam com outro grupo, comunicam quando é que vai ter o evento, como é que vai ser, convido fulano para vir. Troca os palhaços de Folia de Reis, eles fabricam, né? Muitos deles fabricam o copo indumentário, a máscara. Então ele fala, estou com uma aqui, eu estou vendendo, você quer comprar? Então, isso tudo pelo celular. Nenhum conflito. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Eu não tinha pensado. Nenhum conflito, entende? Então, ela está agora. Quando é que começou a Folia de Reis? Meu Deus, nem se sabe. Eu acho até que você deveria falar para as pessoas, que eu acredito que as pessoas não saibam, o que é a Folia de Reis. Ah, sim. Então, vamos lá. A Folia de Reis é um grupo religioso que celebra a visitação que os magos fizeram, uma passagem bíblica, não é? Que os magos fizeram ao menino Jesus. Então, aquela trajetória da busca, né? De estar acompanhado por uma estrela, né? E na busca desse local onde nasceu o rei dos reis, né? É isso que está lá dito, que inspira essa turma a fazer esse ritual. Para os devotos, os reis são santos. Né? Então faz uma promessa aos reis, ou ao algum deles, Baltazar é o mais que motiva mais, né? Tem mais uns devotos, digamos assim, Baltazar, o negro do grupo deles. E então eles vão fazem uma promessa de que natureza seja, filho passar no vestibular, alguém que está doente ficar curado, arranjar uma casa para morar, qualquer coisa que precise, peça aos santos. Então, concede a graça, ele vai então tentar reproduzir essa viagem. No mínimo durante 7 anos seguidos.
depois múltiplos de 7. Com 7 anos ele cumpre. Mas gosta, fez bem, não sei o quê, bota 7, 14, 21, etc. Bem, um detalhe que eu tenho que acho importante colocar também para a nossa Vida de Reis é que ela tem 2 tipos de personagens. Né? Tem os cantores e os instrumentistas, que eles chamam de reiseiros, e tem os palhaços, né? Que tem as máscaras, que tem aquelas roupas, aquelas indumentárias todas. Mostra pra gente E de novo, a capa, aquela do capa negócio aqui, que a gente é um deles. Esse aqui, ó. Tem esse personagem, 2, 1, 3, 4, não tem um número certo. Como é que esse personagem se insere dentro de um grupo que está todo mundo sério, cantando os magos, religioso, etc. A história é a seguinte: contam os reiseiros que nessa busca para o local onde teria nascido o menino, os magos pediram pousada a Herodes. Aí chegaram ao palácio de Herodes. Herodes se assustou. Falou, por que vocês não mandaram alguém para me avisar, um arauto, né? Para me avisar que vocês estavam chegando? Não, nós estamos viajando, cansamos. Paramos aqui para pedir pousada. O que aconteceu? Você não sabe? Nasceu o rei dos reis. Aí Herodes ficou, né? Com a pulga da orelha. Acolheu os 3, a comitiva dele, os camelos, etc. No dia seguinte, os magos iam prosseguir a viagem ao mar. Aí o Herodes disse, olha, o caminho é muito perigoso, é cheio de salteadores, eu vou botar meus soldados para acompanhar vocês. Deixa estar que esses soldados seriam fiscais, que depois voltariam, diriam para Herodes onde estava o menino, que para Herodes transformou numa ameaça, rei dos reis. Então botou os soldados dele para acompanhar os magos. Só que os soldados do Herodes, ao ver o menino, se converteram. E aí se disfarçam com essas roupas horrorosas para não serem identificados por Herodes, e o Herodes não se vingar. Olha só que genialidade, meu Deus do céu. Aí, o que acontece hoje no entendimento deles é que esses personagens, como eram inicialmente de Herodes, eles são perigosos. Eles são representação do mal. Então eles estão naquela festa religiosa para causar perturbação. Não, eles vão dar uma dinâmica diferente. Por quê? Primeiro, quando a Vida de Reis canta dentro das casas, né? Visita as casas que convidam, recebe, dá lanche, etc. Os palhaços não entram nas casas. Eles ficam na parte externa. Para ele entrar, ele tem que tirar a máscara, ele deixou de ser o palhaço, é o João, é o Joaquim, e aí fica essa dinâmica que dá uma movimentação enorme do bem e do mal. É essa relação, então, que vai dar essa dinâmica. Então, é interessante também no ritual, os reiseiros cantam a parte séria, cantam a Bíblia, todas as passagens, cantam tudo que você quiser da Bíblia, eles sabem, a Nossa Senhora, que está lá com São José, tudo que tem a ver com Cristo, né? Esses daqui não cantam, eles declamam. E só versos lúdicos, só brincadeiras, só bobajada, mas sabe o que é a folia, sabe da seriedade, também são devotos, mas o papel deles é de divertir. Então, mesmo lá que você tem uma coisa séria, complementar, você tem uma coisa divertida, dinâmica, engraçada, brincalhona, entendeu? Então dá uma dinâmica diferente. É uma coisa linda, né? É apaixonante. Eu sou apaixonada pela folia. É sim, sou apaixonada pela folia. Sempre foi. Mas assim, em termos de, por exemplo, as pessoas, né, de uma certa forma, acho que de uma forma bem contundente, assim, elas não conseguem fazer diferença entre o que se chama cultura de massa, entendeu? A diferença entre cultura popular, de massa. E aí você podia falar um pouco sobre isso? Posso, claro. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer o termo folclore, né? Isso, antigamente, isso que a gente trabalha hoje com o nome do popular, chamava folclore. Por uma questão de dinâmica de linguagem, né? Uma coisa natural, o termo ficou desgastado. Sobretudo no jornalismo, você observa isso, né?
Quando a coisa é infundada, Fala que é folclore. é uma coisa boba, uma brincadeira, uma mentira, aí isso é folclore. Né? Isso. Aí começou a haver essa discussão, e não é isso, não é com isso que antigamente se trabalhava o termo folclore, é com isso que, a partir de 1995, no Congresso em Salvador, adotou-se o termo cultura popular, até para fazer uma dinâmica com a cultura de massa, uma contraposição com a cultura de massa. Entendeu? Então, o que era folclore passou a ser chamado cultura popular, com a mesma significação, o mesmo sentido de uma tradição que se prolonga, que se instaura, que se atualiza, etc. E a cultura de massa é aquela que vê o consumo, o lucro, o vender. Entendeu? O estar na mídia, porque o cara vai consumir o samba, o rock, sei lá o que mais, entendeu? Então, a coisa mais clara da cultura de massa é essa, dessa produção maior, com vista de ter um aparato complicadíssimo, com vista da divulgação ao consumo. Ao consumo. Então, assim, basicamente, a diferença é essa. Né? Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, para cá, mas você também está observando que esses grupos, por exemplo, Boi de Parintins, né? Vamos tomar isso como exemplo para dar para o meu raciocínio. O Boi de Parintins, hoje, ele é o quê? Não, eram dois bois, né? Aí, que tem uma dinâmica, né? Você torce para um, torce para outro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, é uma história, né? Então, aquilo é também feito pela comunidade lá do Pará, pelas comunidades daquela região e tal. Aí a Coca-Cola entrou no meio da história. E deu uma dinâmica, deu um avanço, deu uma divulgação impressionante aquilo. Aí ficou uma coisa com as pessoas se acham meio ambígua, né? Afinal, é massa ou é popular? O que é isso? É interessante que as coisas não se misturam. É um híbrido, né? Ficou uma coisa híbrida. Continua a ser o boi, continua as coisas todas que tinham antigamente das práticas ligadas a esses grupos estão lá, né? O que mudou é a divulgação, é a mulherada lá botando as roupas, não sei o que, tem hora que você acha que tem a escola de samba, né? Que está lá com aquelas fantasias, não sei o que. Basta dizer que o sujeito que monta todas aquelas coisas que eles apresentam lá no festival, vem ajudar a montar aqui na escola de samba, buscar coisas alegóricas, entendeu? Porque tem a prática de fazer trabalho com madeira, né? Trabalho. Então, fica uma coisa meio ambígua, mas a cultura popular não desapareceu daquele jeito. E é interessante também, isso acontece com a folia de Reis. Às vezes a folia participa de um evento turístico, né? Turismo, você sabe que é prioritariamente consumo, né? Então, participam lá e a gente pergunta, vem cá, você não acha que não, dona Cássia, vocês pagam a gente, me ajuda a sustentar. Não interfere no meu grupo, eu faço tudo que eu fazia, do jeito que eu quero, eles me pagam, eu recebo e posso renovar o uniforme do pessoal. É verdade. Então você vê como é que a modernidade, de uma certa forma, funcionou, né? Funcionou, é verdade. Né? Uma igreja não. Deixa eu perguntar uma coisa, você estava falando da folia, que tem a ver com o cristianismo, né? Sim. Mas, assim, de matriz africana, por exemplo, você poderia citar um grupo desses que façam um trabalho mais em cima disso? O grupo de folia? Não, de folia não. Porque tem folia que frequenta mangá. Tem folia que frequenta mangá. E diz assim para mim, eu falei, mas interessante, ué, dona Casa, o Baltazar era negro. Quem é que diz que o Baltazar... Eu pensei logo que você falou, entendeu? Então, eles cantam dentro de um lugar, eles visitam. Alguns são também participantes. Não há conflito. Não há conflito. Entendeu? Ninguém diz, eu sou católico, não sou bandido. Não existe. Existe uma devoção, a história do menino que nasceu, que os deles foram procurar. É uma história que eu conto de um jeito, eles contam de outro, mas a devoção, Deus é o mesmo. Entendeu? A proteção que a gente pede é a mesma. É fascinante, né? É maravilhoso. Fascinante. Eu lembro que quando eu fazia aula com você começou a falar de folia, teu olho brilhava. Eu falei, nossa, coisa mais fascinante isso, né? E que não se esgota, porque depois da sua palestra agora aí, você está falando coisas que eu, poxa, não tinha pensado. Realmente, o uso do WhatsApp para organizar
Deu muito Deu um legal. reforço. É. Deu um reforço. É uma né? forma de usar a tecnologia e as formas de comunicação atuais de uma forma positiva, né? Porque a gente tem muita coisa boa que acontece, né? Uma feliz que eu ia todo ano, ele me ligava, Maria de Maneiro também topava essas coisas todas, a gente ia pra lá. Só falta, mamãe, só falta você passar a noite de Natal com folia de rede. Natal vai ficar aqui. Mas era no ciclo, a gente ia ligar, na casa, minha festa amanhã, você fica na Cacuia. Ele era acho que não tinha mais notícia. Ele era um sanfoneiro, tocava lá no trem, tocava festa de forró, na Baixada e tal. E na casa dele ele fez um terreno, cimentou uma parte nova do terreno para fazer a festa de folia, porque a Flamengo de Reis, no ciclo natalino, ela circula. Depois ela tem que fazer uma festa particular, que eles chamam de arremate. Aí convida outros grupos, né? Então era a casa dele que ele fazia isso, né? Aí, seu João, mas era uma maravilha. 10, 12 grupos de folia, entendeu? De tudo quanto era canto. E é uma coisa incrível, comida para todo mundo e não sei o quê. Impressionante. Um dia o seu João me liga. Dona Cássia, esse ano não vai ter festa nem em casa, não. O que aconteceu? Encontrei Jesus. Ai. Não esqueça essa frase, cara. Eu falei, peraí, seu João, Jesus estava perdido? Ele tava Eu fiz de boa, porque eu fiquei chocada. Jesus estava perdido, seu João. Não, dona Cássia, estou falando sério. Eu agora sou evangélico. Para você ver que eu não chorei na hora, cara. Falei, seu João, não acredito. Ah, é. Eu agora sou evangélico, não faço mais assim. Mas olha só, que coisa esquisita, porque a folia fala o tempo todo da própria Bíblia. Qual é O argumento? O argumento. Não, essa história de Nossa história do palhaço? Senhora. Ah, Nossa Senhora. O palhaço, é o mal que vocês estão representando. Tem várias coisas que vão desconstruindo, entendeu? Como a justificativa, que eu acho uma coisa problemática, que esse é o mesmo texto que vai inspirar essa ação. É a forma de interpretar. Então, vários grupos têm desaparecido, mas tem muita folia de igreja. E, sendo lido com algumas pessoas da Assembleia de Deus, uma das coisas para essa gente se você trouxer gente para o seu grupo, para converter a pessoa para a sua igreja, sua salvação está garantida. Você nem precisa entrar, basta levar. Você converter. Você se converte. Se você converte o outro, a sua salvação está garantida, porque você trouxe mais um. Nossa. Não, é complicado. É complicado. Evangélico é complicado. Aí é outra discussão. É outra discussão. É mais um episódio. Não, e cada igreja também, né? Tem as suas Assembleia de diferenças. Deus, Universal. Batista, são diferentes. Mas eu quero te contar uma coisa que me fascina, que é sobre o carnaval, festa comum, festa de inversão. Você podia falar um pouquinho pra gente? Festa de inversão? De inversão. Ah, essa ideia de inversão, Roberto da Mata. Isso. É aquele antropólogo nacional, tem um livro, né? Sobre carnavais, malandros e heróis. Isso. Aliás, a gente leu isso, minha conversa. O que ele chama de inversão? É que na estrutura ordinária da sociedade, o dia a dia, né? Durante o ano, os períodos que não são de carnaval, você tem os mandatários e os obedientes. Você tem os que comandam e os que executam. Né? Então você tem uma estrutura aí. Quando você chega no carnaval, quem é que comanda? É quem estava sendo comandado. Ele é que faz a festa. É ele que sabe, né? As tramas, é que sabe o canto, que sabe a música, que sabe como é que organiza, como é que faz aquele artesanato. Então você inverte a estrutura social do período do carnaval. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Aqui no Rio de Janeiro, você tem 2 pontos que tem muitas informações, tem muito material e tem um pessoal estudioso, né? Tem uma biblioteca significativa, né? E muito material também com gente que trabalha com isso, né? Um é ali no Catete, né?
no Instituto de Folclore e Cultura Popular, né? Onde era o Palácio da República, não sei o quê. Ali tem onde era a guarda dos seguranças do Getúlio, bem de frente ao metrô, no Catete. O outro é no Pontal, no Museu do Pontal, que também é excelente, promove muitas coisas lá, chamam grupos, chamam pessoas, seminários eles fazem lá. Agora, o setor do Departamento Cultural onde a gente trabalhou, fiquei lá 14 anos, né? Mudou tudo, né? Já não tem mais esse setor. Quer falar nisso é meio comovente, mas eu vou falar. Tudo que se organizou, todo esse material, isso aqui é parte, o 10º das coisas que a gente recolheu, então, isso tudo foi cachutado e mandado para aquela biblioteca que eu não sei nem o nome, que fica de frente central do Paraná, está lá em Cajapá. Ninguém consulta, ninguém vê, ninguém olha, ninguém lê nada. Praça deve estar comendo, né? Olha que o governo investiu nisso, uma equipe entusiasmada, um trabalho sério, vários prêmios, várias coisas. Isso tudo sobre Talocada, isso tudo sobre brinquedos, tudo em campos, tudo. Aí o que você fala assim para encerrar nosso papo, que tem muita coisa para ser falada, mas não vai dar para ser aqui nesse momento. Né? Não, eu queria dizer que, primeiro, uma emoção do reencontro com você, né? De lembrar do nosso tempo lá de convivência lá na UERJ e falar do assunto que é uma paixão, né? Isso eu não tenho que esconder. É uma paixão, é uma coisa que realmente mobiliza, foi muito legal. Eu espero estar transmitindo, né? Esse entusiasmo, esta valorização daquilo que nos define, na verdade, como brasileiros. Exato. Entendeu? É isso que vai dizer quem é você. Não é a roupa que você usa, não é o batom que você usa, não é o sapato que você comprou, não, é aquilo que está na sua alma, que tem a ver com a sua trajetória nesse mundo, dos seus pais, das suas famílias, das suas práticas todas, né, que não estão nos livros, mas estão na vivência, no fazer, no dia a dia. Eu acho que tem que reforçar isso para dizer, na verdade, quem somos nós. Que lindo isso, gente, olha só, olha a minha cara, não consigo nem disfarçar que eu estou babando, né? E eu quero muito agradecer, Cássia, muito mesmo agradecer. Tem muitos alunos, ex-alunos, que querem assistir esse episódio, estão esperando por esse episódio. Eu gostaria muito que esse episódio alcançasse muita gente, então se você quiser que ele fique bem amplo para muita gente ver, você precisa lançar para os seus amigos, pedir para eles compartilharem, para eles darem um like, porque assim vai movimentando o algoritmo do próprio YouTube para dar um destaque a essa beleza que você deu, essa aula aqui. Eu estou assim, eu estou lembrando lá para trás, quase chorando já aqui, de vontade de estudar de novo. E agradecer muito de coração, em nome de todos os alunos, que eu sei que eles estão apaixonados pela ideia, né, de assistir esse episódio. E quem sabe a gente não vem fazer um outro episódio. Imagina! A gente fale um pouco mais, outros aspectos, porque é um assunto que não se esgota, né? E assim, você tem rede social? Eu não, eu fico usando das minhas filhas. Bom, gente, olha só, agora nos despedindo, eu quero agradecer muito de novo a professora Cássia, eu quero agradecer muito ao Ronaldo, que está aí atrás da câmera, e eu quero dizer para vocês que esse episódio, entendeu? Além de ter sido uma aula, foi de uma generosidade absurda para nos trazer tanta informação. Então, dá aqui um beijo. Ô, querida. Vou falar que a minha arroba é Ana Piccinini. Fala, Ronaldo, a sua arroba. @professor_Ronaldão. É isso aí. Então, assim a gente encerra mais um episódio de Hóspedes do Tempo. Beijo de luz. Llevan pa'l monte.